Desmoralizar os ministros da Suprema Corte é um dever moral. Um dever moral desmoralizar esses caras. Isso é uma canalice. Quanta gente sofrendo por causa desses caras. Passou da hora do brasileiro parar de respeitar aquilo que não merece respeito. Começando pela delação do Mauro Cid, eu falei no início que é uma delação intocável, aí já vi vários comentários aqui no chat, todo mundo falando, é isso. Por mais que esteja muito claro, tudo que a gente já viu, por exemplo, os vídeos das audiências do Mauro Cid para fechamento do acordo de delação, em que ele é ameaçado, a família dele é ameaçada, em que ele é pressionado, em que ele é coagido, mesmo com tudo aquilo. Mesmo com as mensagens em áudio, vocês lembram do Mauro Cid, vazadas pela revista Veja já tem um tempo, mesmo com essas mensagens agora, vazadas também pela revista Veja, em que o Mauro Cid, usando um perfil no Instagram da mulher dele, aparentemente, que chama-se Gabriela, para conversar com o advogado do coronel Marcelo Câmara, mesmo assim, o Alexandre de Moraes não passa pela cachola dele anular a delação do Mauro Cid, porque é a única coisa que ele tem. Ela é farelo, ela é pó, ela não é nada, ela não vale nada. Mas o Alexandre de Moraes quer, né? Então ele mandou prender ontem o coronel Marcelo Câmara, que era também assessor do Jair Bolsonaro, né? Ele foi preso em Sobradinho, ali no Distrito Federal, por ordem do Moraes. E aí, segundo o ministro do STF, o Marcelo Câmara e o advogado dele, o Eduardo Kuntz, tentaram obter informações sobre a delação premiada do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, e além da ordem de prisão contra o Marcelo Câmara, o Moraes também determinou a abertura de inquérito para investigar o Kuntz, além de ter marcado um novo depoimento do Mauro Cid. O advogado do Marcelo Câmara, o Eduardo Kuntz, bom, vocês estão por dentro, ele divulgou diálogos, conversas, mensagens em áudio e mensagens escritas que ele trocou com o Mauro Cid por meio do Instagram. E aí o Alexandre de Moraes está vendo nisso indícios de tentativa de obstrução do inquérito que apura uma organização criminosa envolvida na tentativa de golpe de Estado. É um absurdo completo. É algo inacreditável. O Moraes está dizendo que o Marcelo Câmara descumpriu medidas cautelares impostas de inquérito, blá 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 blá. Ontem nós estávamos aqui gravando o documentário e gravamos também algumas coisas com o Checchini, e eu perguntei, né, olhando nos olhos do Checchini, assim, Checchini, você acha que os advogados agora vão despertar? Porque o advogado agora precisa de advogado. Que loucura um negócio desse. Se você narrar isso em qualquer idioma, a pessoa pensa assim, foi traduzido errado. Sabe? Aquela coisa de dublagem com inteligência artificial, coisa do tipo. Fala assim, não, é que o advogado agora lá no Brasil, ele estava defendendo o réu foi preso, e o advogado agora vai precisar de advogado porque está sendo investigado. Ninguém acredita no troço desse. A resposta do Checchini, ela foi direta, curta e cruel. Ele virou e falou assim, não, essa classe de advogados, ela vai virar pra você e vai falar assim, tá vendo quem mandou se meter com um golpista? Veja só a diferença. O Paulo Faria, o advogado Daniel Silveira, ele foi multado e foi repreendido porque ele estava se excedendo nos recursos em defesa do cliente, do Daniel Silveira. Lembram disso? Uhum. E como é que foi com o Cristiano Zanin, advogado do Lula? Se a turma da produção puder encontrar aquele vídeo do Gilmar Mendes chorando, bebendo água e chorando e dizendo, nossa, o Cristiano Zanin, ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu da defesa do Lula. Ele entrava com pedido de habeas corpus, não conseguia, ele entrava com outro, ele nunca desistiu. E se emocionando. Quer dizer, você veja a situação. É patético. De um lado, não, tá se excedendo no número de recursos. Do outro lado, nossa, eu fiquei emocionado porque ele nunca desistiu, ele entrou com uma infinidade de recursos até que ele conseguiu liberar o cara condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias. Vamos ver. Se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada, e sofreu, inclusive, com este congraçamento, jogadores, juízes e mídia. Nós temos que reconhecer, e acho que nesse ponto eu faço, o ministro Cássio, o ministro Carmen, o ministro Lewandowski, o ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na pessoa. Se emocionando. Vai beber de novo.
Dr. Zanin, uma justa... Meu Deus. Isso é vídeo pornô, né, cara? É um troço de pornô, cara. É ridículo, né? É Esse pornô. É patético. país. Olha, gente, é sério, vai demorar, mas uma coisa precisa ser feita no Brasil. Os medíocres e canalhas precisam ser desprezados. Passou da hora do brasileiro ter que... O brasileiro é conhecido por tratar todo mundo igual. O medíocre, o canalha, o bonzinho, o honesto. Não dá. O Brasil chegou ao ponto que eu estou arrependido de ter usado em toda a minha vida o termo puta como adjetivo pejorativo. Que é ministro. O que é uma puta comparado com ministro? Pô, não dá. Puta é uma pessoa, né, que tá fazendo ali o trabalho, tá vendendo o corpo. Mas o ministro, ele é o termo pejorativo. O Brasil tem que se transformar num lugar onde você chamar o cara... para de palhaçada, eu, seu ministro. Entendeu? E o cara entender que é pior do que qualquer coisa. Pior do que filho da puta, pior do que canalha, safado, ladrão. Chamar o cara de ministro. Ministro da STF. A tua mãe é uma ministra da STF, entendeu? O dia que a gente chegar nesse patamar, aí a gente vai estar bem. Porque esses caras, pelo amor de Deus, passou da hora do brasileiro parar de respeitar aquilo que não merece respeito. Desmoralizar os ministros da Suprema Corte é um dever moral. Um dever moral desmoralizar esses caras. Isso é uma canalice. Quanta gente sofrendo por causa desses caras. Eu falei ontem, né? Das pessoas que estão sofrendo no México, na Argentina, no Brasil. Pessoas que não têm nem noção do que vai fazer da vida. Um relógio contando assim, ó, Moraes a qualquer momento vai me mandar prender, eu vou ficar 14 anos na cadeia. Que isso? Isso é um monstro. É um troço sub-humano. Tem brincadeira. É exatamente isso. E muita gente não percebeu, né? Algumas pessoas falaram ontem, eu vi lá nas redes sociais, o absurdo que foi essa decisão do Alexandre de Moraes, tá? Essa decisão em que ele manda prender novamente o coronel Marcelo Câmara, que é réu, processo, e manda abrir um inquérito contra o advogado Eduardo Cunha, segundo ele, por obstrução de justiça, o que não faz o menor sentido, já que a única coisa que o Eduardo Cunha fez foi responder uma mensagem, porque segundo o advogado, quem começou a conversa foi o Cid o procurou, ele respondeu mensagem do Cid, até suspeitando de que poderia ter tido ali um jogo combinado para tentar tirar alguma informação dele, ele deixa tudo registrado, transforma aquilo ali, faz até uma nota notarial ali, uma ata notarial, e ele envia então essa conversa para o ministro mostrando que a delação é nula, que o Cid não cumpriu, além de não cumprir os critérios que foram impostos a ele sobre a delação, ele ainda ali na conversa deixa claro que ele mentiu na delação. E aí o que acontece? O Alexandre de Moraes manda prender o réu, aí você fica, mas por quê? Quem não conversou foi o Mauro Cid com o advogado? Mas o réu tinha um pedido para que ele não podia conversar com outros investigados nem por meio de advogado. Essa é a justificativa. O que não se sustenta já. De cara isso já não se sustenta. Ele não... O réu, né? O coronel Marcelo Câmara não pode ser responsabilizado porque uma outra pessoa fez. Porque o advogado não tinha nenhuma proibição. E... na verdade, nem o réu. Vocês vão ver o que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E aí depois, né? E aí, não satisfeito, então, ele resolve abrir uma investigação contra o advogado que provou que a delação do Cid é nula. Provou, porque a Meta já entregou as informações para o Alexandre de Moraes. Então, se fosse falso, ele teria vazado a informação da Meta para a mídia e Daniela Lima, a Companhia Limitada, já estariam aí produzindo várias matérias dizendo que os prints eram falsos, que era tudo falso, foi tudo uma montagem. Ou seja, isso não aconteceu. Se a Meta já entregou, né, a gente sabe que já entregou as informações para o Alexandre de Moraes e ninguém desmentiu, então é verdade. Eu só posso concluir que é verdade. Então o advogado provou que a delação é falsa. E aí ele recebe o inquérito e o cliente dele é preso? Assim, é uma loucura num nível que vai piorar. Não é o pior de tudo ainda desse assunto. Vai piorar agora com o que eu vou mostrar aqui para vocês. Algumas pessoas falaram sobre isso ontem nas redes sociais. Eu confirmei. A coisa é ainda pior do que o que vocês pensam. Queria mostrar aí a primeira imagem, produção. Os contatos, mais uma vez, teriam sido retomados em 5 de março, tá? 5 de março de 2024. Guarde essa data. Ocasião em que Mauro Cid teria comentado que alguém depois hoje a tarde toda.
tendo consignado o advogado Luiz Eduardo Almeida Kuntz, né, Santos Kuntz, que tentaria se encontrar pessoalmente com Mauro Cid, tá? Consegue tirar ali Isso, obrigado. Não, já subiram. O referido encontro, segundo o advogado Eduardo Kuntz, teria ocorrido no dia 7 de março de 2024, durou cerca de 2 horas. Então, as conversas com o Cid teriam acontecido aí em março de 2024, correto? Uhum. Agora passa aí, ó. Passa aí. Então, não, tem mais uma informação ali embaixo, né? Volta lá, por favor. Sobe. Isso. Então aqui, aí isso também é importante. Durou cerca de 2 horas. E a conversa envolveu as investigações em curso, onde havia sido decretada a prisão preventiva. Ou seja, o Marcelo Costa Câmara estava preso no momento em que o advogado Eduardo Kuntz conversou com o Mauro Cid. E ali, novamente, outra data, 14 de março. Agora, vamos para outra imagem. Com o avanço das investigações em 16 de maio de 2024, concedi a liberdade provisória a Marcelo Costa Câmara mediante a imposição de medidas cautelares. E aí é onde vem a justificativa que o Moraes está usando hoje. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa, proibição de comunicar-se com os demais investigados da presente PET por qualquer meio, inclusive por intermédio de terceiros. Ou seja, as conversas do advogado com o Cid foram no momento em que o Marcelo Câmara, o coronel Marcelo Câmara, estava preso e ele ainda não tinha recebido a proibição de conversar com os outros investigados, nem por meio de terceiros. Ou seja, o Moraes está prendendo preventivamente o Marcelo Câmara para, segundo ele, porque ele descumpriu uma decisão antes que ela fosse expedida. O negócio é mais maluco ainda do que vocês imaginavam. Não, é impressionante. Mas não há mais lei, né? As pessoas usam a expressão Alexandre, né? É da cabeça dele, né? É o que vem da cachola dele. O desrespeito às leis, de modo geral, né? Da Constituição, que é a lei máxima, a todos os processos, Código de Processo Penal, tudo. Vocês podem citar a lei que for. Até Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, o Alexandre de Moraes tem a capacidade de desrespeitar tudo. É uma coleção assim, de abusos, arbítrios e ilegalidades o tempo inteiro. Então, o Marx deixou muito claro, o cara foi preso agora porque teria tido contato por meio de terceiros com outros réus no mesmo processo, sendo que os contatos se deram antes dessa medida, né, que determinava que ele não poderia ter contato, ter sido adotada. É algo inacreditável. Então, não dá. Toda a narrativa se sustenta nesta delação do Mauro Cid, que foi uma delação montada na cabeça do Alexandre de Moraes de novo. O Mauro Cid deixou muito claro que ele nunca falou em golpe. Ele não, nos interrogatórios, aliás, ele disse isso. Não havia um grupo organizado discutindo. Eram conversas esparsas, era uma conversa de bar. Não havia organização, não se falava em golpe, mas isso foi imposto a ele por meio de coação de ameaça, né, de perseguição. E assim estamos no Brasil.